O que é que ela é exatamente? Você conseguiria me explicar? A mente humana é algo inexplicável. Por exemplo, o cérebro, ele é capaz de fazer coisas incríveis. Entre as atividades que ele faz, temos como habilidade identificar o caráter de alguém, programar o corpo para despertar ou até mesmo associar hábitos corriqueiros. Mas, você conhece bem o seu subconsciente ou até seu inconsciente? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Extrema Curiosidade, e se você adora descobrir os mistérios da vida, se prepare para conhecer curiosidades sobre a mente humana. Coisas que vão te surpreender. Mas antes de começarmos o vídeo, vai deixando o seu joinha e ativando o sininho das notificações. Partiu conhecer mais sobre a nossa misteriosa mente? A mente humana é impressionante, e apesar de muitas pessoas considerarem a mente como o cérebro, não é exatamente assim. O cérebro é apenas uma parte da mente. A mente é tudo o que pensamos, enxergamos e sentimos. O cérebro simplesmente traduz o que sentimos em relação ao nosso corpo e mente. Temos o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Mas afinal, você sabe como a mente funciona? Como funciona a nossa mente? De acordo com Gerard Cain, um dos maiores hipnotistas da história e fundador da maior escola de hipnose do mundo, a Omni Hypnosis Training Center, nossa mente se divide em 3 partes: o consciente, o subconsciente e inconsciente. O consciente é responsável pela nossa memória a curto prazo, pela capacidade de interpretar textos, desenvolver cálculos matemáticos e tomar decisões sobre as coisas. O subconsciente é responsável pela formação da nossa personalidade com base nas nossas experiências. Ele é o responsável por registrar e guardar as nossas emoções e nos avisar dos problemas externos. Se não fosse por ele, iríamos nos machucar, por exemplo, quebrando a perna, e sequer se importaríamos com a dor. Interessante, não é? Além disso, o nosso subconsciente arquiva os nossos hábitos e isso acontece como meio de poupar a nossa energia. Por isso, quando acordamos, lembramos de ir ao banheiro escovar os dentes, e tudo isso é obra do subconsciente que guardou toda essa informação. Já o inconsciente é o lugar que controla o nosso sistema imunológico e nervoso autônomo, ou seja, é ele que controla as funções como a nossa respiração, a circulação do sangue, a temperatura corporal e a nossa digestão. O inconsciente é o que está no privado da consciência. O inconsciente pode nos colocar em contato com sentimentos viscerais, ou com o que algumas pessoas chamam de intuição. O cérebro interpreta as dores, mas não é capaz de senti-las. Como já te falei, o cérebro é apenas uma parte da nossa mente, e é ele que é o responsável por traduzir. Mas você sabia que o cérebro por si só é incapaz de sentir dores? Primeiro, você precisa entender que para que você possa sentir dor, ela precisa percorrer um caminho. A dor, ela percorre um caminho que começa em terminações nervosas denominadas nociceptores. Essas terminações, estando presentes na pele, articulações e órgãos internos, quando esses pontos detectam qualquer alteração no corpo, eles enviam a informação ao cérebro por meio do sistema nervoso. Aí o cérebro, então, processa esse dado e decide como vai reagir, ou seja, se vai gerar alguma reação ou não. Então, quando você fala que está com uma dor de cabeça insuportável de doer o cérebro, isso não é possível, pois diferentemente de outros órgãos, a dor na cabeça não é um indicativo. Isso pode acontecer por um motivo bem simples: nosso cérebro não sente dor. O cérebro é tão complexo que é capaz de não sentir nenhuma dorzinha. Sua única função como tradutor é receber a informação, traduzir e interpretar a dor ou não. É a famosa força do pensamento.
Um computador avançado corresponde a 1% do seu cérebro. Pois é, curioso, o nosso cérebro possui uma habilidade incrível de processar informações. Ele é absurdamente complexo. Cientistas japoneses e alemães realizaram uma descoberta bastante interessante, usando quase 83 mil processadores de um dos computadores mais poderosos e avançados de todo o mundo. A equipe de estudiosos foi capaz de imitar apenas 1% de um segundo de atividade cerebral. É inacreditável a complexidade que o nosso cérebro tem. Você sabe por que é tão difícil fazer o computador reproduzir o que o seu cérebro faz o tempo todo? Simplesmente ou grandiosamente por uma causa do volume. O cérebro humano possui cerca de 200 bilhões de neurônios, e a cada memória sua formada, novas conexões cerebrais são criadas, aumentando cada vez mais o volume de seu cérebro. Será que um dia a humanidade conseguirá criar um computador capaz de alcançar o mesmo desempenho de processamento do cérebro humano? Não usamos somente 10% do nosso cérebro. Muitas pessoas acreditam que só usamos a 10ª parte do nosso cérebro. Essa ideia faz pensarmos que um dia vamos ter condições de utilizar os 90% restantes. Essa ideia faz algum sentido? Bom, a ciência afirma que não. E de onde veio a crença dos 10%? A discussão sobre a relação entre a forma e a função do cérebro que ocorreu ao longo do século XIX foi o primeiro passo da gestação desse mito. Na época, as pessoas se perguntavam como o órgão raciocinava, percebia o mundo, se emocionava, aprendia com as experiências e controlava o corpo, logo começaram a surgir possíveis respostas. Os 10%, esse número apareceu no livro de autoajuda publicado em 1936 pelo autor norte-americano Dale Carnegie e, com a ajuda de pessoas públicas, com o paranormal israelense Uri Geller, famoso por entoar talheres, a crença se espalhou. Mas a verdade é que usamos 100% do nosso cérebro. Utilizamos todo o nosso cérebro o tempo inteiro para fazer das tarefas mais simples às mais complexas, até mesmo quando estamos dormindo. Os exames de neuroimagem e ressonância magnética funcional comprovam essa afirmação, pois identifica as partes do cérebro que são ativadas quando a pessoa faz ou pensa em alguma coisa. Utilizamos 100% das nossas capacidades cerebrais? Calma que isso depende. Se o termo for entendido como sinônimo de atividade neural, a resposta é sim. Mas se significar desempenho em tarefas, ou seja, uma capacidade que depende dos níveis atencionais, a resposta provavelmente é não. Aposto que você não sabia que o nosso cérebro usa 100% para atividades neuronais, mas que apesar de poder usar mais que 10% para tarefas, ainda não se ouviu falar de alguém que utilizasse 100% dele para isso. E aí, curioso, curtiu conhecer a mente humana? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Temos vídeos todas as segundas, quartas, sextas e sábados. Até a próxima curiosidade!